Olá, bem-vindos todos ao podcast da Canteiro, Construindo Valor. Hoje a gente tem duas convidadas muito especiais, Marielle Dobrowski e a Carol Butiano, junto com a gente também meu sócio, Marlon Pscheid. E a gente está aqui para falar um pouquinho hoje sobre orçamento, sobre BIM, sobre mercado imobiliário, sobre execução de obra. Então, deem o bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente está em multiplataformas, né? Podem nos assistir no YouTube, no Spotify. Sejam bem-vindas e cumprimentem aí, então, a nossa audiência para a gente começar essa conversa. Olá, pessoal! Muito prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana aqui com grandes feras da área. Então, acredito que vai ser muito, muito bom esse bate-papo. Maravilha! Olá, também é um prazer para mim estar aqui com vocês. Obrigada. Já estou me sentindo em casa. Já é o meu segundo podcast aqui da Canteiro. Marielle, é um prazer te conhecer pessoalmente. A gente já se conhece há um tempo, já se fala. Já participamos de algumas coisas juntas, mas pessoalmente é a primeira vez, né? É a primeira vez. Então o encontro chegou. Obrigada. Legal, pessoal. Vamos construir valor aí com mais convidados especiais. Maravilha. É o que eu ia dizer, Carol, que a Carol já é nossa parceira, nossa conselheira, né? E tá aqui junto com a gente. Até foi através da Carol, inclusive, que a gente conheceu a Marielle, né? E a Marielle tem feito um trabalho bastante interessante, também de divulgação, né, Marielle? Tem um perfil bastante atuante, assim, de divulgação na internet, que é uma ferramenta hoje bastante importante para a gente alcançar aquilo que é um dos propósitos nossos, né, até com o podcast, que é levar informação para o mercado profissional, né, o mercado de projeto, o mercado de construção, o mercado de incorporação, o mercado de orçamentação, né, todas as ferramentas complementares que são necessárias para um negócio imobiliário bem feito, tá? Então, eu queria que tu contasse um pouquinho do como é que tu caiu nesse ramo, vamos dizer assim, né? O que te direcionou para essa atuação? Falar um pouquinho do que tu tem feito hoje para a gente iniciar conectando com algumas questões relacionadas ao BIM, execução de obra, etc. Ah, legal. Então, na verdade, assim, eu comecei nessa área, na verdade, eu caí meio que de paraquedas, assim. Eu comecei atuando, né, depois de formada em canteiro de obras, e aí eu trabalhava dentro de uma empreiteira que estava indo para a construtora. E aí, meu chefe na época me chamou e falou assim: Marielle, preciso que agora você tome conta dos orçamentos da obra. E aí era de empreiteira, ainda mais de estrutura, que é o que mais impacta, né, no orçamento de uma obra. E aí eu comecei a trabalhar nessa área e ele falou, essa área é uma área que realmente falta profissionais, vai crescer muito e não tem profissionais que dominem isso. E aí até na época eu até meio que duvidei, né? Pensei assim, é uma coisa que, preciso sair do campo para ir para o escritório, fazer o orçamento. Só que aí eu comecei a ver o quanto que essa área era muito rica, porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar em cima disso e vendo as coisas na prática, então a gente aprende muito na prática, aprende errando ali também. Eu tive contato com muitas obras, principalmente prediais, e aí, a partir disso, eu comecei a crescer basicamente na carreira. Então, de empreiteira, fui para a construtora, de construtora, depois fui para a incorporadora, cheguei a ser coordenadora dentro de uma incorporadora, onde eu tinha um time que, basicamente, a gente fazia o orçamento, o planejamento e o controle da obra, né, fazendo ali mês a mês. E aí, depois disso, eu pensei, poxa, se a gente pode ajudar, né, as empresas que a gente está hoje, né, no caso, quem nos contrata e tudo mais, por que não atuar isso com o Brasil, a nível Brasil, atuando com mais empresas? E aí, no meio da pandemia, quando eu estava na pandemia, basicamente eu percebi que eu poderia atuar remotamente, então já estava atuando remotamente ainda dentro dessa incorporadora. E aí, no meio da pandemia, eu resolvi pedir as contas. Tipo, bem no meio da pandemia. Orçou antes, avaliou, né? E pediu as contas. E pedi as contas. E a partir daí, eu comecei, então, a tratar esse assunto, trazer mais para a internet, até mesmo para trazer essa consciência do que é essa área. Eu acho que essa área, tanto a parte de orçamento quanto a parte de planejamento, eu vejo que é vista, assim, de uma maneira que acho que as pessoas não conseguem enxergar o valor que são essas áreas. Acho que a gente vai conseguir tratar muito bem isso daqui aqui. E aí, eu comecei a divulgar isso na internet, de trazer, né, ensinando outras pessoas. Eu já tinha uma equipe antes, né? Então, comecei a trazer esse conhecimento de orçamento e tudo mais dentro da internet, pelo Instagram. E aí, eu comecei a fazer essas capacitações, ensinando o que eu sabia fazer.
E eu comecei a atingir clientes, então, em diversos estados. Então, não somente Paraná, Santa Catarina, mas hoje a gente já está, por exemplo, em estados como São Paulo, Sergipe, Alagoas, Mato Grosso. Então, a gente tem alguns estados aí no nosso portfólio. E hoje a gente já soma mais de 4 bilhões em custo de obras. Então, vai tomando forma disso, porque realmente trazendo a consciência através, por exemplo, das redes sociais, do posicionamento e tudo mais, a gente consegue mudar um pouco essa visão do quanto isso é importante. Então, acho que o nosso papel é realmente contribuir para que essa área ela cresça cada vez mais e todos os envolvidos, incorporadores, construtores, né, todo mundo que faz parte ali, né, da execução de uma obra, entenda o valor disso já desde o início do projeto. Então, a gente está aí nessa carreira aí, divulgando tanto na parte, né, com as nossas capacitações, que tem diversos níveis, e até mesmo na parte empresarial, que a gente atende aí diversas incorporadoras, principalmente. Maravilha. Tem um pouco, né, pela história que eu conheço da Carol, né, Carol, de como tu atuou também anteriormente até se tornar essa engenheira consultora, né, que é a tua atividade profissional hoje, né, atendendo aí clientes incorporadoras a estruturarem isso. Eu queria que tu colocasse para o público, né, e te fazer essa pergunta, nós também temos interesse de saber a tua visão do por que essa estruturação técnica do nosso setor não tem acontecido, né? Por que a gente sabendo que isso é necessário, né? A gente tem uma frase que todo mundo repete, que a gente deveria perder tanto tempo em projeto e pouco tempo na obra somente executando, mas na tua experiência, qual que é a grande dificuldade do mercado realizar aquilo que a gente aprende e centenas de bibliografias, de métodos e técnicas, e por que é tão difícil colocar em prática? Nossa, é bem difícil mesmo. Eu vou falar, eu poderia falar, ir para algumas áreas como economia, eu vou falar aquilo que eu vejo na prática, todo santo dia, dentro de empresas, e empresas não tantas de pequeno porte. Hoje eu estou encarando empresas de médio, grande porte. Então, assim, eu não estou nem falando da de fundinho de quintal. Não, eu estou falando de todas. Estou falando de todas, e todas as que eu encaro. E em busca dessa resposta, porque eu também não tenho, mas eu insisto em buscar, eu cheguei em uma palavra: cultura. Cultura. É falta de cultura, porque não é falta de informação. Não é falta de profissionais capacitados. Não é falta de dinheiro na viabilidade do negócio, ou de venda, ou do mercado. Não é falta de tecnologia. É falta de cultura. E uma cultura não só de mercado, vem quase que um problema nacional, vamos dizer assim, né? Quase que um problema de educação, de Brasil, né? Especificamente, né? Certamente. E em todas as camadas. Desde o empresário até o profissional técnico. Então, eu não estou falando só do dono da empresa, eu estou falando também do engenheiro. Perfeito. Eu estou falando também do dia a dia da obra. É a cultura do Brasil. A gente tem uma cultura imediatista de resolver problemas e não de se prevenir. E projeto, planejamento e orçamento, que é o nosso assunto aqui, é uma prevenção. É uma simulação para previsibilidade ao longo do negócio. É para isso que se faz. Então, de fato, a gente não tem essa cultura da previsibilidade. E tem também o fato de ser construção civil, né? Todo mundo sabe um pouquinho de construção civil. Sim. O meu avô foi pedreiro, o meu pai, todo mundo sabe um pouco. Sim. Todo mundo sabe. E o projeto é quase nada. Faz um projetinho. Isso, todo mundo sabe levantar uma parede, todo mundo sabe que precisa. Não, bota mais ferro aí que não cai. Uhum. Todo mundo dá um pitaco. Então, talvez por ser uma cultura tradicional da construção civil, todo mundo acha que sabe e fala assim: não, essa teoria aí, na prática, a gente não faz assim. Me dá arrepio ouvir essa frase: na prática a teoria é outra. Porque não são separadas. Não existe a teoria e a prática, existe o que funciona junto, existe o que está dentro de regras e normas. O pedreiro coloca o prédio em pé, mas dentro das normas, leis, segurança, responsabilidade, daí tu precisa de um profissional habilitado. Ou seja, cada um dá um pitaco e a gente não tem a cultura de se prevenir. Deixa eu, antes de fazer uma pergunta para o Marlon, eu queria então te aproveitar e fazer uma outra pergunta baseada nessa tua resposta. Identificamos que o problema é cultura.
tá? Quais são os remédios? O que resolve isso, né? A gente não vai resolver o problema do Brasil a curto prazo, é uma construção de nação, eu acho que, e eu concordo contigo, nos esforçamos para isso, né? Para contribuir com esse mercado, mas para aquele cara que decidiu que quer resolver, né? Independente do ambiente, eu quero fazer, a minha vida não depende dos outros, depende de mim. O que eu posso fazer aqui para incorporar isso? Essa é a minha vida hoje, né? Eu entro nas empresas para mudar a cultura e olha só onde eu fui parar, né? Porque fácil não é. E buscando esse remédio, o remédio, ele vem em doses homeopáticas. Ele vem item a item. O que eu chamo de micro-resultados. Não adianta eu sentar para o empresário, por exemplo, porque né, vem do empresário. O time técnico dele faz diferença, mas a decisão final vem dele. Não adianta eu falar para ele assim, olha, você precisa de planejamento, porque é importante. Assim, ó, todo mundo sabe que é importante, mas ninguém usa. E aí? E aí que ele vai falar assim, ok. E não vai usar. Então, como? Que jeito que eu vou consertar isso daqui? Mostrando micro-resultados. Um passinho de cada vez. Olha só, sabe essa pergunta que você tem, empresário, do tipo, quanto que eu vou gastar daqui a um ano? Ou qualquer coisa desse tipo? Uhum. Dá uma olhadinha aqui, ó, eu trouxe uma estimativa para você. Essa estimativa não tá boa? Não, então quem sabe você investe mais em projeto, mais em orçamento, mais em planejamento, que eu vou afinar essa estimativa para ti. Mas eu respondo a sua pergunta. Você não tem essa dúvida? Eu consigo responder, tá? Por isso que eu vendia antes planejamento. Hoje eu não vendo mais planejamento. Uhum. Hoje eu vendo a resposta para ele. Hoje eu vendo lucro. Você quer ter lucro? Quer. Beleza. Então, olha só. Se a gente fizer isso, olha como vai otimizar. Legal. Gostou, né? Porque todo mundo gosta do resultado. Ninguém gosta do caminho árduo para chegar nele. Você gostou? Então, quem sabe a gente dá uma melhoradinha aqui para você ter um próximo e mostrando os micro-resultados do dia a dia. Eu falei do lucro porque, claro que o resultado final é esse, mas o dia a dia de obra. Olha como eu facilitei esse seu contrato. Olha como eu otimizei o trabalho desse seu engenheiro. Não, você não precisa contratar outro engenheiro. Você precisa só otimizar seu processo. Opa! Te dei resultado financeiro imediato. Gostou? Então, quem sabe você investe mais aqui. Mostrando os micro-resultados é a forma como eu achei de mudar a cultura de uma empresa. Eu concordo e eu acho que assim, né, nós todos, né, e os nossos clientes vivem uma atividade empresarial, tá? Mas nós somos essencialmente, a formação nossa é engenharia, arquitetura, né? Então, só o fato de estarmos nos aventurando numa atividade empresarial requer a nós mesmos técnicas, métodos e conhecimentos para que a gente não se perca em fluxo de caixa, contratação, né? Recrutamento e seleção, desenvolvimento, capacitação humana e organizacional, né? Que são todos pilares da empresarização que empreiteiros precisam desenvolver, incorporadores precisam desenvolver e a gente não tem essa cultura de método, de disciplina, de teoria. É muito como o Marlon gosta de dizer, no freestyle, né? Fazer de qualquer jeito. E foi para evitar o freestyle que até a própria Canteiro, né, nasceu, Marlon, ofertando a introdução ao BIM para o mercado, né? O mercado desenvolvia projetos em 2D com baixo nível de informação e baixo nível de precisão, né? Porque eram desenhos que a gente precisava medir as quantidades, ainda hoje é feito isso, né? Quem não levanta quantidades em BIM tem que ficar levantando em polilinhas no CAD ou medindo e planilhando e montando uma série de informações que elas não são nem rastreáveis, né? O cara botou um zero a mais ali na conta, já mudou tudo e foi sem querer ou falta de atenção. A maioria ainda vem do escalímetro. Exatamente. Ainda hoje. Exatamente. E a Canteiro, então, nasceu, Marlon, modelando, e eu quero fazer uma conexão com depois a atividade que a Marielle tem desenvolvido hoje. A gente modelava e, aproveitando o modelo que a gente estava fazendo, né, como a gente tinha controle da modelagem completamente, a gente fazia tudo, compatibilizava, coordenava, documentava e também quantificava, tá? Orçava e planejava. Orçava e planejava, tá? Mas mesmo a gente detendo o controle de todas essas informações, continuava algumas coisas não dando certo,
tá? Porque não estava encaixado com o fluxo e com padrões. Por exemplo, definição de produto. O cara mudava o produto, no meio do caminho, mudava tudo que a gente estava fazendo. E dava um trabalho danado, e ele não entendia o trabalho que dava, e acabava não sendo viável. Nós mesmos, a Canteiro, por um tempo, paramos de ofertar os serviços de orçamento e de planejamento, porque mudava tudo que não fazia sentido nem orçar e nem planejar. Porque não éramos pagos para isso. Mas eu queria que tu explicasse então um pouquinho, né, como é o processo de a gente modelar corretamente e quantificar para alimentar uma tomada de preços e um planejamento de obra em BIM. Eu acho que o desafio, que nem a Carol comentou, né, é um processo árduo para obter as respostas que o nosso cliente quer. Mas, ao mesmo tempo, atingir essas respostas, a gente precisa de informação. E o trabalho de modelagem, ele é demorado, ele é complexo, mas eu acho que o mais difícil ainda é tu ter as informações coerentes e corretas no momento certo. E isso é o que a gente sofria muito, porque o cliente pensava numa coisa, aí decidia A, daqui a 15 dias ele pensava que a melhor decisão seria B. Isso fazia com que a gente tinha um enorme retrabalho, tanto na fase de modelagem quanto na fase de orçamento e planejamento. E essas variáveis que eu acho que hoje a gente tem que entender que o orçamento, na verdade, é uma disciplina, engenharia de custo. Ele tem que estar dentro do processo de projeto e tem que estar sendo trabalhado ao longo do projeto. E antigamente a gente tentava trabalhar com uma fotografia, só que essa fotografia seria do projeto compatibilizado e resolvido. No entanto, a decisão de projeto tem que também estar pautada em cima de custos. E naquela época a gente não tinha essa competência de avaliar o impacto do custo em cada cenário, até porque a gente não era projetista, mas a gente tinha que resolver o projeto no lugar do projetista, porque o modelo era para isso, era para compatibilizar e resolver o projeto que em 2D não estava resolvido, e para a obra poder executar com mais fluidez. Então, eu acho que o grande desafio naquela época foi conseguir as informações que nos subsidiassem para a gente poder fazer um trabalho de qualidade. E isso vinha tudo, né, muito picado e com muita redefinição. Então, acabava inviabilizando o resultado final, que era um planejamento e um orçamento adequado para a obra. Então, a minha percepção é que hoje a gente está muito mais maduro porque a gente entendeu que o processo de projeto é a chave e identificar quais são as informações que a gente precisa ter em cada etapa é o que vai fazer a diferença. Né? Então, por isso que é um pouco mais demorado e exige mais do nosso contratante, de ele pensar e refletir junto conosco cada um dos momentos em que a gente tem que tomar decisão de projeto. Mas eu queria que tu explorasse um pouquinho mais, Marlon, a parte técnica de como extrair os quantitativos, certo. Porque tem gente que até hoje, né, incorporadores e construtores que, como não são eles a viverem o processo, eles acabam não entendendo essa dificuldade, tá? Como que a gente deve modelar para obter um quantitativo, vamos dizer assim, por tipo de elemento, né? Como que a gente, na informação, diferencia, por exemplo, um tijolo de outro, né? Ele pode ter aqui uma mesma dimensão, mas ele pode ter uma especificação diferente em resistência ao fogo, por exemplo. Ele tem a mesma geometria, ou seja, a mesma quantidade, mas ele custa preços diferentes em função de uma especificação, que é uma informação atrelada a esse elemento de modelo, tá? Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho o processo de modelar para fins de quantificação, para a gente linkar com como depois a gente orça e toma essa decisão tanto de projeto quanto de contratação do orçamento para executar a obra. Perfeito. Todas as ferramentas BIM, elas têm dentro delas recursos de modelagem que trabalham com uma lógica de modelagem atrelada ao objeto. Então, o que tu está modelando tem um significado para o software. E significa que aquele objeto é uma parede, é uma porta. Então, a partir do momento que tu decide modelar algo, tu já tem que pegar a ferramenta correta para que isso esteja correlacionado com o que aquilo ali significa. No entanto, essa é a primeira camada. Tu só está classificando de que natureza é aquele objeto. Depois tu tem que começar a trabalhar em especificações. E aí tu trabalha com diferenciações a nível de componente ou a nível de materiais. Então, tudo isso tem que estar pautado antes de iniciar o modelo, né? E tem que ser feito por alguém que entenda de construção também. Senão a pessoa vai estar fazendo coisas genéricas. E coisas genéricas não servem para nada, a não ser geometricamente para compatibilizar. Só que a questão às vezes, uma especificação ela não afeta só a questão da informação para custo, ela afeta a informação para geometria, que afeta a compatibilização também. Então, está tudo muito interligado. E aí a importância de quem está modelando fazer as perguntas no momento correto. Se modelar arbitrando, daqui a pouco vai ter um baita retrabalho e tudo que foi feito vai ser perdido. Então, eu acho que é muito mais uma questão de planejar com antecedência, que é a nossa fase de estratégia BIM, entendendo o que a gente vai ter que definir antes de começar a modelar, para que daí o modelo já saia com os objetivos muito claros. A gente vai usar esse modelo nessa fase apenas para compatibilizar. Na segunda fase vai ser utilizado para compatibilizar
compatibilizar, para quantificar, para fins de uma estimativa de custos. E no final do projeto, para um orçamento executivo. Então, essa evolução gradual da informação através do mesmo modelo que é a grande sacada do processo. E tem gente que até hoje não entendeu, no universo BIM, né, algumas valências, algumas novas profissões que não existiam há um tempo atrás. Uma delas é o BIM Manager, que é o gestor das informações BIM, que é isso que o Marlon está explicando. Isso tudo são questões que estão atreladas ao modelo BIM, né? ao banco de dados de informação. E precisa de um gestor, porque eu posso estar fazendo um orçamento, trazendo as informações que ele comentou que a gente precisa, ou até especificando um fabricante, especificando uma valência, né? Uma propriedade, um benefício de um tipo de vidro, ou de um tipo de tinta, né? Mas eu não entendo nada de BIM, então eu preciso de um tradutor para que isso se insira dentro do BIM, e quem faz isso é o BIM Manager. Mas essa questão da propriedade, se vale, se não custa, se a pessoa vai saber manter ou não, quem faz isso, quem toma essa decisão é o gestor de projeto, ou o coordenador de projeto, ou o Project Manager, né? Então, são duas valências. A Canteiro se destaca até hoje por conta de ter essas duas funções dentro do processo de gestão da obra virtual, né? E mostra um nível de complexidade de que hoje, né, a Canteiro tem 10 anos de idade, então nós já trabalhamos com BIM há mais de 10 anos. E para algumas empresas parece que elas estão nascendo hoje para o BIM, né? Acho que é um aspecto que é legal que tu trouxe, Márcio, é a questão que normalmente a gente pensa em BIM muito focado em compatibilização, mas a compatibilização é um tipo de controle de qualidade de modelo focado em interferências e construtibilidade, né? A condição de se executar aquilo ali. Mas, por outro lado, se a gente começa a falar de orçamento, a gente precisa ter uma auditoria em cima de informação. Porque não basta tu definir a premissa, a gente vai assumir bloco de 14 nas alvenarias externas, ok. Mas e se o cara errar na modelagem? Quem que vai descobrir esse erro? O orçamentista? Daqui a pouco isso vai gerar um efeito em cascata de erros, entende? Então tem que ter um auditor, que a gente faz, que é o gerenciamento BIM, que é para garantir que a informação esteja correta, para daí sim passar essa informação à frente. Então esse é um serviço fundamental para fins de usos mais avançados de BIM. Né? Exatamente. Eu não queria nem entrar nisso, mas eu acho que é necessário. Tem pessoas aí que estão muito avançadas já no uso do BIM, né? Hoje a gente tem, inclusive, um componente, né? Eu não sei nem como chamar, né? O IDS, que seria o definidor da especificação, né? O solicitador da especificação atrelado a um modelo, né? Isso, que é Information Delivery Standards. É um padrão, né, de informação que a gente atrela aos modelos BIM para fins de garantir a qualidade de forma mais automatizada. Assim como o BCF facilita a troca de comunicação através de modelo, o IDS garante que a informação esteja corretamente atrelada aos objetos de uma maneira mais automatizada. Então, é uma forma de a gente ganhar mais velocidade nesse processo. Só que isso depende que os projetistas entendam como ele funciona e saibam classificar o mínimo que é a entidade FC de cada objeto. Então, é uma camada um pouco mais complexa, mas eu entendo que hoje muitos profissionais do mercado já conseguem atuar utilizando IDS. Só que a gente precisa daí o quê? Antecipar essa definição de requisito na etapa de contratação, porque né, vão ter muitas pessoas que não vão saber trabalhar com isso. E olha que interessante, porque conecta com como a gente toma preço. É como eu solicito informação, depois é como eu vou comprar alguma coisa. Como é que eu vou comprar esse capacete aqui? Né? Ele tem uma série de especificações. Se eu for só comprar um capacete de obra, vai vir de R$10 e vai vir de R$100. Agora, um capacete de obra que tem o ajuste aqui atrás automático, que tem uma resistência ao impacto de tantos, eu começo a trazer as especificações para orçar. Daí eu já vou diminuir e vão ter ofertas de 80, 85 até 100. E daí eu já consigo tomar uma decisão não baseada em preço, mas sim baseada em benefício sobre o custo dele, tá? E daí volto a conectar contigo, Marielle, porque tu, na atividade de orçamentação, é justamente isso que o Marlon falou, às vezes acaba não acontecendo. Ele te contrata para fazer um orçamento em BIM, né? Ou seja, estruturar o modelo que ele tem, porque ele já está em BIM, para ele está maravilhoso, está lindo, e ele quer que tu vincules o orçamento dentro de uma ferramenta BIM e unifique as duas coisas. E daí tu fala para ele, opa, não vai dar. Eu vou ter que fazer uma outra coisa. Daí explora um pouquinho, explica para os nossos ouvintes aí, para o mercado de uma maneira geral, o que acaba acontecendo e o que deveria acontecer, né, para ser feito de uma maneira otimizada e correta. Perfeito. Na verdade, uma coisa que eu sempre acabo mencionando é que
um engenheiro de custos deve entrar na modelagem já desde o início de um projeto, porque justamente como o Marlon falou, a informação certa precisa estar no momento certo. E muitos que acabam nos procurando, às vezes já tem uma modelagem mais inicial, uma modelagem ali mais paramétrica, que é para compatibilização, e aí não tem as informações necessárias para fazer esse primeiro orçamento. Então, o que a gente percebe do mercado, que eu vejo assim dentro da nossa empresa, 90% dos modelos que chegam até nós precisam de adequações e ajustes para a gente fazer a primeira estimativa. Porque não é nem, por exemplo, o orçamento já final, porque aí a gente entra num detalhamento muito mais profundo. Então, quando a gente está, por exemplo, num projeto mais inicial, a gente tem uma modelagem mais básica, que você vai tomando forma para depois você ir para uma executiva. E quando chega para nós essa modelagem, muitas vezes ela está na base, que o pessoal já quer, às vezes, um orçamento mais executivo, só que não tem todos esses detalhamentos, então isso acontece muito. E aí é que a gente precisa ver se, poxa, consegue utilizar essa modelagem ou vai ter que remodelar. Então, 90% dos casos acontece de ter que ajustar. E aí a gente tem 2 caminhos que a gente segue. Ou a gente ajusta com o projeto, com o projetista responsável por essa modelagem, que a gente acaba alinhando, né, com os escritórios, olha, precisa ajustar isso, né, pontua todos os pontos, ou a gente acaba, no pior dos casos, já remodelando tudo. Então, acontece isso, basicamente. Então, por isso que a informação tem que estar no momento certo. Só que quando tu remodela tudo, tu só tens a condição de fazer o orçamento executivo, né? Porque tu não vai remodelar tudo por um projeto que está numa etapa ainda inicial e que pode ainda sofrer alterações de resolução de produto e de compatibilização. Senão tu vai estar modelando num nível de detalhe mais aprofundado de um projeto que ainda vai estar sofrendo alterações. Mas eu até menciono de uma modelagem que ela nem chega a ser executiva, mas uma modelagem básica que eu consiga extrair o mínimo de informações para que eu consiga fazer um orçamento inicial. Então, por exemplo, uma coisa muito típica aqui. Por exemplo, se eu pegar uma modelagem lá de uma parede externa e eu não tenho esse parâmetro externo. Eu nem preciso de muitas informações, mas eu preciso ter um parâmetro que ela me demonstre que aquela é uma parede externa. Por quê? Porque os revestimentos de fachadas são todos mais caros, né? Justamente mão de obra e tudo mais, né? Pela execução por parte da fachada. Então, são, às vezes, algumas coisinhas mínimas no início, que é uma modelagem mais básica, que, às vezes, a gente não tem essas informações. Então, até mesmo, por exemplo, revestimento. Mas onde que vai revestimento de parede? Às vezes, eu não preciso que esteja modelado toda a pintura, todo o reboco e tudo mais. Mas aonde que vai revestimento cerâmico em parede? Que depois eu consigo meio que fazer uma subtração, vamos supor lá, do total de paredes, menos o revestimento cerâmico, eu vou ter a questão da pintura. Então, é uma modelagem muito mais básica, não é tão profunda. E até para complementar, esse momento, ele é muito importante, não somente para ter uma estimativa de custo, mas uma coisa que a gente faz muito é justamente, olha, para qual caminho a obra vai seguir, né? Então, quando a gente pega uma modelagem mais inicial, nesse momento mais inicial, ainda que não tenha os projetos complementares e tudo mais, a gente traz essa previsibilidade de custo para entender se a obra está dentro da viabilidade ali, do que foi realmente, né, previsto, enfim, com todas as informações, com a concepção do produto, digamos assim. E aí, o legal é que nessa fase, a gente consegue já trazer, basicamente, algumas ideias que podem mudar a rota do projeto. Então, a gente traz, por exemplo, algumas simulações. Então, por exemplo, poxa, esse projeto aqui tá tudo em alvenaria. E se fosse drywall e fachada leve? Então, a gente começa a trabalhar alguns cenários para demonstrar isso, né, para o caso, para os incorporadores, né, para quem está construindo. Olha, nesse daqui você vai ter um resultado de tanto se você seguir por esse caminho. E até mesmo visualizando aquilo que a gente até estava mencionando aqui, né, a questão, por exemplo, de industrialização e tudo mais. A gente sabe que a mão de obra é uma coisa muito complicada, que tem a ficar cada vez mais escassa, né? Então, se a gente partir para essa questão de industrialização, às vezes tu vai ver, no final das contas, enfim, às vezes dá uma economia, às vezes dá elas por elas, mas o quanto de ganho que você vai ter de produtividade, que já envolve o planejamento. Então, são vários fatores. E a partir desse momento dessa modelagem inicial, a gente já consegue trazer esses cenários. E a partir desse momento, já teve vários casos que a gente apresentou com o cliente falou, não, vamos por essa linha. E aí já mudou a rota do projeto. E aí já vai para uma outra definição, para uma outra modelagem de informações que já
teve, digamos assim, os cenários, quais que eram os prós, os contras de cada cenário, definido já tudo que poderia ser definido antes, para depois ir já para um executivo já com, olha, é realmente esse cenário que a gente vai seguir. É por isso que eu acho importante, Marielle, e Carol complementa se necessário, né? A experiência do negócio imobiliário, do que a gente está fazendo, tá? Porque se a gente começa a aumentar o tamanho desse nosso projeto piloto aqui, que é o caso que tu estás colocando, vamos supor que esse prédio começa a ter agora 30 mil metros quadrados. Uhum. Não é mais um prédio de 5 mil. O nível de complexidade e de volume de modelagem é absurdo. Então, eu começo a ter que ter estratégias, né, Marlon, de chegar no resultado que eu quero com o melhor e menor esforço possível para atingir o objetivo que eu quero. Isso é complexo. Exige experiência, porque se eu for remodelar cada vez que eu tenho uma alteração, acaba que o universo e o time de projeto fica muito extenso, tá? Nós aqui, inclusive, temos uma orientação para, nessas fases iniciais, trabalhar com base nos elementos da curva AA, vamos dizer assim, tá? Porque é aquilo que vai garantir 80% do custo da obra e o restante a gente arbitra, vamos dizer assim, né? De uma maneira condizente com a prática, né? Para a gente ter o controle do custo de viabilidade. E ainda vem uma dificuldade que é o planejamento da obra, né, Carol? Porque, assim, o dinheiro no tempo, ele varia. Um mesmo elemento físico aqui, se ele for executado, né, em um determinado período de tempo, ele vai custar tanto. Agora, se ele for levar mais tempo para fazer, a mesma quantidade, ele vai custar um pouco mais. Como que a gente consegue conectar tomada de decisão de projeto, que é criação, especificação de elementos que são construtivos, mas que estão ainda sob poder quase que da arquitetura, porque a espessura da parede interfere na área, etc. Com quanto que vai custar para eu tomar a decisão e com como eu vou fazer, que é planejar a obra. Como é que eu integro essa salada de frutas? Com pessoas certas no local certo, no momento certo. É isso que eu estava pensando, né? Ouvindo... Geralmente, as etapas se acumulam quando as anteriores não são cumpridas. Então, assim, primeiro que não adianta a gente desenvolver um projeto sem uma viabilidade bem definida. Sem um estudo de viabilidade, a gente fica sem um norte. Então, aumenta o leque de possibilidades, dificulta o trabalho. E a mesma coisa, isso trazendo do começo, né, da informação mais macro para micro. E o contrário também, trazendo lá da obra para o projeto. Se a gente não tem alguém experiente de obra participando desse momento, o leque de possibilidades também aumenta. São infinito. Então, assim, trazer a experiência do campo para limitar as opções em função do atendimento da viabilidade é o que faz, de verdade, valer a pena as simulações, otimizar esse trabalho de todos os profissionais e não divagar a ponto de fugir daqui ou fugir dali. Né? Então, para isso, a obra começa no projeto. Exato. Pensa, todas essas possibilidades que foi comentada. Imagina que há muito pouco tempo atrás, e eu até vou dizer que acontece muito hoje, todo mundo sabe, todas essas decisões caem para a obra. Caíam para todas há um tempo atrás, hoje ainda tem empresas que estão eliminando esse volume de decisões da obra, que bom, e isso nós estamos ajudando o mercado a fazer, mas quando tudo isso sobra para a obra, gera um volume de trabalho incalculável, gera um volume de incompatibilidades enorme. E a capacidade que ele tem de alterar é pequena, porque já está tudo muito amarrado, né? Uhum. Já está tudo muito definido, vamos dizer assim, né? Então, qualquer alteração é um efeito em cascata que modifica toda a cadeia que foi validada anteriormente a isso, né? A pior coisa que se pode dar para um problema é tempo, né? Quanto mais o tempo passa, mais ele demora, mais ele fica mais caro de resolver, né? Sim. Então, claro, a
antecipação desses problemas. E aí, para você antecipar esses problemas, muitas vezes está ali sendo os projetistas reunidos, trabalhando de forma integrada em BIM, mas sem uma definição. Então, precisa ter um gestor que tenha essa visão, essa experiência de obra, com essa visão do que quer o incorporador, porque, de fato, se você perguntar para cada um no processo, ele não sabe. Eu vou construindo aqui quase que o insight final do nosso podcast, que é o seguinte, né? BIM Manager, Project Manager, gestor de custos e gestor de planejamento. Tá? Isso aí tem que estar junto com as disciplinas de projeto e com o proprietário, que é o tomador de decisões do produto e de tudo, né? Eu entendo que isso acaba não acontecendo, Carol, por um motivo inerente ao negócio imobiliário, que é despesas e receitas, né? Se a gente isolar um negócio imobiliário contabilmente, ele só vai começar a ter receita depois que aprovar o projeto na prefeitura e conseguir registrar no cartório de registro de imóveis e começar a fazer os contratos e vender, tá? E mesmo assim, a venda dele pode ser parcelada, pode ser alongada, etc, né? Então, a receita dele tá no futuro, vamos dizer assim. O cliente, a empresa que tem uma visão, de novo, industrial, processual, né, de produção, de engenharia de produção, ela consegue, tendo esse resultado, retroalimentar o investimento do projeto futuro. O lucro do projeto que tu conseguiu obter é o investimento do projeto futuro para que tu vá melhorando a tua capacidade de investimento. Mas eu acho que é por isso que o incorporador até projeto ele não quer trazer, às vezes. Porque ele não tem dinheiro, mas ele quer fazer. Então, assim, eu continuo considerando todos os incorporadores imobiliários uma das pessoas mais corajosas que existem, né? O perfil de corajoso é o incorporador imobiliário. Porque a quantidade de barreiras, né, e de fases que ele tem que passar, se fosse um videogame, é absurda, né? Não, já é difícil fazer certinho. Imagina sem planejar. Mas nem todos eles têm aquele... Tinha uma estrelinha no videogame que era quando vamos supor, o Mario Bros, ele ganhava infinitas vidas, né? Então ele podia jogar, morria, ele voltava de novo, né? Não acontece isso. Para muitos empresários e para muitos incorporadores ocorre o game over na terceira fase, na segunda fase. Sim. Entendeu? E não consegue chegar na 10ª fase e vencer o jogo, que é entregar um negócio imobiliário do início ao fim. E né? o pior, eles acham que construção é assim mesmo. É assim mesmo, é o jogo. E não é, né? Não precisava ser. Tá mudando muito recentemente, né? Nós trabalhamos com a norma de desempenho que não tem 12 anos agora. A norma de desempenho foi apresentada aí ao mercado em 2013, né? Uhum. E ela trouxe um mínimo padrão de qualidade e de desempenho para projeto e para obra. Tá? Então, é uma coisa muito, muito recente, né? E se a gente voltar um pouquinho no tempo ainda, aonde nós já éramos nascidos... profissionais da construção civil usavam chinelo de dedo e talvez nem capacete todos usavam. Tá? Enquanto nós ainda estávamos ali no começo, não faz tanto tempo assim, usava chinelo em obra grande. Tá? A gente ainda está falando de coisas tão básicas, né? É verdade. Segurança. Exato. Sim. É verdade. Exato. É verdade. Recuperando esse assunto que a gente estava conversando ali do impacto do prazo no custo, né? Eu acho que isso é interessante porque a gente viveu recentemente um caso aí, tem um cliente que está fazendo 2 empreendimentos bastante grandes, de mais de 50 mil metros quadrados, e o projeto estava evoluindo, já havia sido feito um lançamento de estrutura, no entanto, para aquele caso, eles precisavam de funding, de investimento, e aí o prazo de obra teria que ser encurtado. Quer dizer, nem sempre a decisão de projeto mais barata vai ser a melhor. Ali eles precisavam encurtar o prazo e aí a premissa para o projetista de estrutura era trabalhar com proteção, porque agilizaria a etapa de obra. Mas isso veio durante a tomada de decisão e não antes, né? Quer dizer, para o cliente isso não estava claro. Mas teve nossa participação, né, com engenharia de valor, trazendo esse insight, reconfigurando o projeto, o que atrela em uma série de novas incompatibilidades que a gente precisa resolver e que dessa forma vai tornar o empreendimento viável. Então é aquilo que a Carol falou. O estudo de viabilidade ele já vai trazer uma série de restrições de premissas que vão alimentar o projeto. Se a gente não nasce
nasce corretamente, a gente vai ter retrabalho e talvez o projeto vá durar muito mais do que deveria. Exatamente, ver a construção como um negócio, como uma indústria, né? Eu estou participando recentemente de um caso em que também as premissas básicas de prazo e de preço são com base em outras oportunidades e outros investimentos. Então, tá aí a importância. Por exemplo, o investidor, ele quer fazer determinado empreendimento com vistas a negócios posteriores ao uso, a alguém que vai alugar, alguém que vai operar, e o timing certo daquele negócio depende do timing de um outro negócio, que nesse caso é de varejo. Quer dizer, atrelando as coisas, e a importância do estudo de viabilidade como norteador, porque senão não adianta você fazer um prédio lindo, compatibilizado, com as melhores técnicas, e não atender uma viabilidade, ou seja, ele perdeu a função. Então, entender a construção como um negócio que vai levar a gente à industrialização e controle de processos. Exatamente. Aliás, ontem eu recebi um projeto para orçar, vou até fazer a propaganda. Não conhecia a empresa de arquitetura e depois até me corrijam se eu estiver errado, mas o nome da empresa de arquitetura era alguma coisa relacionado a tipo AB, arquitetura, Arc Business, alguma coisa assim. Uma arquitetura voltada para negócios imobiliários. Foi muito interessante, porque é um escritório de arquitetura que se posiciona como um criador de edificações que atendam a um negócio imobiliário. Né? A gente para de ter aquela visão de arquitetura como uma obra de arte, né? Que a gente é muito acostumado, principalmente no Brasil, para a referência da arquitetura é Oscar Niemeyer. Tá? Oscar Niemeyer é quase que o inverso da arquitetura de negócio imobiliário, porque eram obras completamente artísticas, que tinham dificuldades executivas, quase que nenhuma limitação orçamentária, porque eram obras até públicas, né, para servir de elementos assim, de marcação de poder, às vezes, né? A própria construção ali da Praça dos Três Poderes, aqueles 3 edifícios, eles não são necessariamente otimizados para o uso, né? Mas eles são imponentes para representar a função que tem ali dentro, né? Do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário, né? Então, eu achei muito interessante, porque eles já se posicionam como arquitetura, e até comentei com o Marlon que é um dos poucos projetos de arquitetura que já estava fazendo uma demarcação de uma viga de transição num pavimento de baixo de garagem. Ele já sabia que tinha um pilar vindo do pavimento tipo em cima, que ia desencontrar com a orientação das vagas, então precisava ter uma viga de transição para linkar com os pilares de baixo. E ele ainda mesmo coloca uma ressalva de que o projeto não estava compatibilizado com a estrutura e nem com as instalações, e de que aquilo era uma sugestão de alocação dos pilares, tá? E eu achei incrível, tá? Porque a gente tem visto, né, Carol, nós estamos em 2025, com inteligência artificial, com projetos generativos. Boa parte dos projetos hoje que os brilhantes humanos quebram a cabeça para tentar encaixar, vão ser feitos pela máquina, tá? Porque não tem como competir. Eu brinquei, eu acho que com o Thiago esses dias, né? Vai jogar xadrez no computador e aumenta o nível de dificuldade. O computador, o jogo de xadrez, ele é treinado pelo... Como é que era o nome daquele enxadrista campeão do mundo, né? Não tem como vencer. Daí tu tens que baixar o nível de dificuldade da máquina para vencer ele. Isso somos nós, engenheiros e arquitetos, tentando fazer o projeto de maneira otimizada. A máquina, ela vai encontrar, porque, aliás, a gente criou a máquina, criou o computador justamente para isso, para pegar aquele método de chegar no melhor resultado, transformar aquilo numa programação, né? E pedir para ele executar sentado aqui, só apertando o botão. Agora, todo aquele esforço que eu fiz, porque a IA se alimenta de um trabalho anterior do ser humano, né? Tudo que a IA produz, ela foi gerada anteriormente pelo humano ou pela transformação, mas a matéria-prima foi inteligência humana. Tá? A gente depois alimentou um banco de dados e a programação consulta aquilo e dá o melhor resultado. Para eu não ficar fazendo aquilo, né? Porque o humano, ele varia, hora eu tô aqui legal, hora eu tô um pouco mais triste e eu não consigo ter o mesmo resultado, porque a máquina não fica triste, ela não fica feliz, ela não sente fome, ela não sente nada. Então vai ser cada vez mais difícil de competir com o resultado da máquina. O que nós, como humanos e técnicos, temos que fazer? Tá preparado para isso.
Porque se a gente não consegue avaliar o trabalho top de linha que a máquina vai gerar, o profissional mal capacitado, ele não vai ser utilizado pelo mercado. É por isso que cada vez mais nós somos gestores. Porque tudo que a gente depender de iteração e operacional, a gente vai perder. Ou, eu não vou nem dizer a gente vai perder, é o mínimo necessário, assim, não, aquilo é o básico, aquilo roda sozinho, aquilo vai ter uma máquina para fazer, aquilo não depende tanto da minha visão, porque já criou um processo, já tem um padrão, e aliás é a nossa busca, os selos que buscam uma otimização de processo é para isso, é para estabelecer um padrão. Perfeito. E quanto mais você padroniza, menos você se desgasta avaliando, menos você controla aquela operação, menos ela se desvia, e é por isso que cada vez mais a gente tem que ser o gestor de um processo, utilizar a estratégia, a capacidade administrativa, a inteligência do negócio, a viabilidade, fazer acontecer aquilo que se planejou, porque a repetição tem mecanismo. E tem um livro, inclusive, se eu não me engano, é o Daniel Kahneman, que foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia, demonstrando o comportamento emocional na tomada de decisão de negócios. Então, pessoas que, por um comportamento emocional, compravam ou vendiam ações, por exemplo, e acabavam perdendo todo o dinheiro. Mesmo pessoas altamente inteligentes, né? Porque o nome do livro é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, tá? Em que o devagar é o cérebro analítico, que é o cérebro que gasta a energia máxima possível para criar o padrão, o processo, e eu brinco que é como aprender a dirigir. Quando a gente não sabia dirigir, vai começar a aprender a dirigir, tu já pensou, o câmbio manual ainda, antigamente, né? As marchas todas, embreagem, freio e acelerador, retrovisor dos dois lados e aqui, né? E juntar tudo isso e o volante. Então, assim, mãos, pés e visão, né? Todos os sensores tentando encaixar. No começo é muito difícil, porque sincronizar tudo isso, por isso que todo mundo arranca, morre e tal, quando está começando a dirigir. E hoje o que as pessoas fazem? Dirigem mandando mensagem no celular, cumprimentando o cara na rua, porque virou totalmente automático. Olha a analogia. Você olha para dentro, é o operacional. O mais difícil de dirigir é o olhar para fora. É o gerencial estratégico. Exatamente. Então, quando tu fala que nós precisamos ser gestores, sim, desde que tenhamos o entendimento da parte analítica, né? Entender como é que chega, que daí é o piloto, né? O gestor, hoje, quando a gente dirige sem ficar pensando nisso tudo, nós estamos gerenciando. Gerenciando o quê? O rumo só, para onde que eu quero ir. É a única coisa que... E depois, até isso vai ser substituído, Carol. Porque até isso, tu vai sentar no banco de trás e o piloto automático do carro vai te levar. E daí a pessoa vai poder mandar sua mensagem bela e formosa no carro sem estar dirigindo e correndo risco e nem colocando as outras pessoas em risco. Eu acho que um raciocínio que é interessante, uma reflexão, né? Que quer dizer, a qualidade do prompt vai definir o output. Mas o prompt, no nosso caso, como se tratando de projeto, nada é replicável. É sempre um resultado único. Sempre tem variáveis diferentes. Então, a complexidade de tu organizar a IA para que ela te dê um output de qualidade é muito maior. Um processo é linha de fábrica, é linha de produção. Tu não tem muitas mudanças, é sempre uma padronização. A gente tenta padronizar o processo de projeto, mas o projeto em si é diferente. Então, ele exige uma redefinição de que processo vai ser mais adequado. Então, a IA ela vai trazer benefícios, mas sempre vai exigir essa capacidade humana de entender quais são as variáveis, né? Sim. Por isso que eu quero voltar com a Marielle aqui e perguntar uma questão, Marielle. Vocês têm trabalhado com ferramentas de orçamentação em BIM. Por exemplo, o QI Visus Cost, né? Exato. Da AutoQI. Como que essa automatização, esse prompt, vamos dizer assim, consegue facilitar a tomada de decisão de projetos e depois a retroalimentação de pequenos ajustes para que a gente tenha esse orçamento up-to-date, né? Que é o sonho do 5D, ter esse orçamento quase que automatizado. Tá? Seja eu, na minha visão, inicialmente vincularia somente os elementos da curva A, como comentei, né? Para que a gente tenha um controle de custos e na medida em que eu venho amadurecendo o meu modelo, eu venho abrindo as composições e tendo o meu orçamento executivo para contratar.
Conta um pouquinho, compartilha um pouquinho dessa experiência prática, de como é que vocês têm feito isso, tem dado resultado, tem conseguido fazer isso, isso é muito trabalhoso, dá para fazer, que é o que o mercado quer saber, se existe ou se não existe o BIM 5D de verdade. Tá, vamos lá. Eu ia até complementar essa questão da IA mesmo, trazendo, porque, assim, alguns processos realmente, como quando eles são repetitivos, não precisa mais uma pessoa fazendo isso e tudo mais. E quando a gente fala do BIM 5D, muitas coisas que a gente utiliza quando tem essa padronização, a gente consegue otimizar muito esse tempo. Então, hoje a gente, por exemplo, faz orçamentos... já ouvi falar aí pessoas, por exemplo, assim, o BIM 5D não dá certo ainda. Eu sou totalmente contra porque eu vivo isso. Então, claro, tem diversas maturidades do BIM no mercado, quem está começando, enfim, mas tem empresas já que estão muito boas nessa questão e estão buscando melhorar cada vez mais. A única coisa que a gente precisa é ter uma padronização. Então, por exemplo, nos projetos internos nossos, a gente já tem uma padronização de modelagem. Então, a gente tem uma padronização de modelagem, uma padronização de informação, uma padronização, por exemplo, determinado elemento, por exemplo, de alvenaria, eu já tenho lá quantificado uma informação, um parâmetro, que ela vai estar na minha EAP em tal local. Então, tudo que a gente tem uma padronização, a gente consegue gerar templates. E desses templates, a gente basicamente, se eu tenho uma padronização de informação que ela busca e ela verifica, essa informação já foi usada em determinado projeto, né, que foi salvo no template e tudo mais. Ela já apropria automaticamente esses custos. Então, quando a gente tem uma padronização, isso realmente já é muito bom, gera muitos frutos positivos. Claro que sempre tem que ter uma averiguação e tudo mais, mas essa ferramenta que a gente utiliza também, que eu vejo que é a melhor do mercado, e eu falo isso porque para mim, o orçamento em BIM é o quê? Eu ver o custo atrelado ao modelo e eu ter essa visualização conjunta. O orçamento em BIM, para mim, por exemplo, retirar o quantitativo do BIM e utilizar lá no orçamento, numa outra planilha. Um monte de etapa, né? Eu não consigo ter essa integração, essa visualização. Então, eu digo que realmente a ferramenta que a gente utiliza, que é o Visus Cost da AutoQI, é a melhor do mercado, assim, porque eu tenho basicamente toda a estruturação da IAP, das atividades, eu já tenho o custo, eu clico no custo, já visualizo no modelo, é tudo num ambiente só. E pela ferramenta, quando a gente tem essa padronização, então já tem esse compilado, por exemplo, de inteligência artificial já apropriando automaticamente conforme os parâmetros e tudo mais. E aí também, quando não apropria, então, mas claro, né, que nem a Carol falou, tem essa questão do gestor, não é só deixar na mão da ferramenta e tudo mais. Ferramenta é ferramenta, mas o que vai fazer a diferença é o conhecimento. Sim. Então, o conhecimento de validar realmente, né, verificar ali tudo que, né, está envolvido no projeto e tudo mais. E isso que eu vejo que às vezes falta do mercado, de ter essa padronização. Era o que eu ia te perguntar, né, porque as composições de custo para fins de orçamento, né, de como que a gente monta as composições, a gente tem as composições padronizadas, né, tipo TCPO, SINAP, etc, né, mas a gente também tem as composições particulares de cada empresa, né, esse padrão, então, assim, é um padrão para cada um. Volta de novo a não ter um padrão. Essa é uma das questões, né? Por que o mercado, de uma maneira geral, não adota um único padrão de composição? Até daí eu queria perguntar para ti, Carol, porque provavelmente as ofertas de mão de obra e de fornecimento também variam. Tem gente que entrega a esquadria, por exemplo, ele entrega a montagem e o material. Tem gente que só entrega o material porque o outro é que vai montar. E daí no orçamento eu preciso já ter duas composições. A mão de obra que monta a esquadria mais o fornecedor da esquadria. Essa é uma possibilidade. Posso abrir só um parênteses aqui? Eu digo até essa forma de padronização. Hoje a gente entende, por exemplo, que cada cliente às vezes tem uma necessidade, né? Então, por exemplo, obras públicas têm necessidade de ser um banco público, né? Enfim, tudo mais. Hoje a gente tem um banco de dados próprio. Então, a gente
pelos templates, eu posso salvar um template que venha da base Sinap, um template que venha do nosso banco de dados, né? Então, eu posso criar essas variáveis, né? Essas vertentes. Então, o que eu digo até mesmo da padronização é da informação que vem do modelo. Porque se a informação do modelo fosse padronizada, e pelo que eu vi assim por cima, vai ter uma padronização, uma NBR específica para isso, eu tô... Ai, tomara! Depois eu vou trazer algumas informações importantes aí sobre isso. Ai, que legal! Isso é muito bacana, porque se tiver essa padronização da modelagem, agiliza muito a vida do orçamento de já ter esse template, que a informação é aquela, e eu já tenho esse banco de dados, então, assim, já consegue agilizar muito, e não do operacional, e verificar a nomenclatura, e ver que essa é para determinada composição, tem essa particularidade. Então, é só abrir o parênteses que isso faz muita diferença, e que engloba também, né, os projetos, né, que o Marlon falou, é uma questão que não tem são únicos, né? Então, cada um tem uma maneira, cada um tem uma forma de agir, cada um tem um negócio. Tem gente que trabalha com mão de obra própria, tem gente que trabalha por empreita. Então, a gente, pelo menos na parte de orçamento, a gente trata isso. Então, por exemplo, se eu sei que o meu cliente vai contratar por empreita, eu faço o orçamento de uma maneira. Se é mão de obra própria, é outra maneira. Então, tem essa diversidade, né, Carol? Se você puder complementar aí. Não, exatamente, né? O que a gente vive todo dia. É isso, a resposta é porque cada um faz de um jeito. Mas deixa eu então voltar a complementar a pergunta. Quem é que define isso, Carol? Porque quando eu tô lá, olha só, eu tô projetando, mas isso tem a ver com os empreiteiros, os fornecedores de material, de mão de obra, etc. Quem é que define isso? Como é que eu vou contratar para fazer a composição do padrão de composição para atrelar o padrão de informação e de modelagem? Como é que eu consigo resolver esse vínculo, né, de necessidades? Cada empresa deve ter o seu procedimento, ou mais de um, dependendo do tipo de projeto, mas a empresa, mais uma vez, buscando a padronização. Porque assim, cada um faz um jeito, depende de cada contrato, depende de cada obra, depende de cada fornecedor. Tá bom, e o que você, empresa, quer? Perfeito. O primeiro é entender que isso existe, né? A empresa entender que há essas questões, entender tudo isso que nós estamos falando, que existe informação de projeto, existe composição para tomada de preços e existe a contratação disso de forma planejada para construir a obra. Primeiro precisa entender que isso acontece. O que eu falo, tá, nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, nas minhas aulas, assim, você, empresa, tem que se entender o que você quer ser no mercado, o que você quer oferecer, quais os prós e os contras de ter mão de obra própria e de ter terceirizada. E qual deles você quer seguir? Então, assim, a empresa tem que se entender qual é o jogo dela, qual é o produto dela. E quando ela entende isso, todo o resto dos procedimentos são definidos com base nesse objetivo. As contratações de projetistas, de banco de dados de orçamento, de tipo de planejamento, de quem é meu fornecedor, vão ser com base nisso. Então, Perfeito. Assim, a empresa tem que se organizar, e é por isso que eu caí na gestão dos procedimentos, né? Eu vim do pé no canteiro, de engenheira de obra, depois tive cargos de gerência, de liderança, depois comecei a fazer orçamento e planejamento, aí descobri que não funcionava, eu falei, não, cara, eu não vou vender planejamento, porque isso aqui não funciona. Ninguém compra. Peraí, então por que não funciona? Porque a empresa não é organizada. Eu vou lá organizar a empresa. Uhum. E é isso que hoje eu estou fazendo. Eu vou lá organizar a empresa para que todo o resto da cadeia funcione. Uhum. Então, se a empresa tem esses parâmetros e entende os prós e os contras, o resto fica mais evidente. O problema é que junta tudo num bolo só e ninguém se entende. Por quê? Porque não tem uma definição. Aí, o que as empresas fazem? Começam a fazer assim, eu oriento a empresa, tem que ter sua própria composição. Ainda mais aquelas com mão de obra própria. Aí mesmo que não, quando a empresa não tem mão de obra própria e não tem sua composição, para que ter mão de obra própria? Ela perde toda a vantagem de ter mão de obra própria, de não ter sua própria composição. Arrasou, Carol. Não faz sentido? Sim. Então, assim, beleza, tudo bem, vamos lá. Aí eles começam a fazer assim, eu vou contratar de tais e tais e tais orçamentistas e comparar. Aí cada orçamento vem de um jeito. É claro que cada orçamento vem de um jeito, você não dá um parâmetro para cada um. E os orçamentistas, eles usam, já que as empresas não se organizam e não têm um parâmetro, eles usam o seu próprio banco de dados de uma média. Então, tem a média Sinap, tem a média TCPO e tem a minha média dos clientes que eu atendo da minha região. E aí a empresa que se adequa a essa média gosta daquele orçamentista.
Mas ela não tem parâmetro. Então, o orçamentista que fez os parâmetros gostou, então vamos usar. Entende? Então, os parâmetros têm que partir da empresa. Tem que ser intencional, né, Carol? Essa é a grande questão, né? E quando a pessoa está perdida, qualquer caminho que aparente ser um caminho razoável serve, né? Mesmo que leve ele para o game over, vamos dizer assim, né? O que tu ia colocar, Marlon? Não, a importância da padronização na construção, né? Que eu acho que lá nos Estados Unidos a gente já vê um monte de sistemas de classificação. Aqui a gente quase não fala sobre isso e já existe uma norma sobre isso, mas lá, por exemplo, tem Omniclass, tem Uniclass e cada um desses padrões visa um determinado uso ou aplicabilidade, né? Então, se eu não me engano, o Omniclass está mais voltado para uma adesão, né, geral, assim, de planejamento, de orçamento. Já o Uniclass é uma questão mais inicial de entender o projeto, entende? E aqui a gente tem a NBR 15965, sendo que a tabela 3E, ela determina elementos por função. Quer dizer, é justamente nas fases iniciais. Eu não tenho ainda especificação, mas eu sei que é uma parede externa. E a partir dessa informação, eu vou trabalhar cenários para entender o que mais se adequa ao budget do meu cliente. A partir do momento que eu já sei que é uma parede de alvenaria de 19 centímetros com reboco externo de 5 e interno de 2, eu já estou indo para 3R, que é resultado. Então, eu já tenho uma série de definições a nível de insumo que vai me permitir usar uma composição adequada, entende? Então, tem que entender que já existe essa necessidade e a gente já tem instrumento para trabalhar de maneira profissional com isso, de maneira organizada. Só que, a primeira coisa, tem que entender a norma, tem que ler ela e tem que aplicar ela. Então, dá trabalho e precisa de gente qualificada para ajudar nesse sentido, né? Quem estiver assistindo esse podcast, grava o horário de início, grava o horário final de cada fala, porque foram aulas. Pega esse trecho que o Marlon falou, trecho que a Marielle falou, trecho que a Carol falou, grava o minuto e transforma aula 1, aula 2, aula 3. É verdade. Eu tenho a sorte de ter trabalhado com a certificação LEED por 17 anos, tá? Sorte e competência. E competência, obrigado, mas acabou também acontecendo o interesse, etc. Mas a certificação LEED, ela vem toda da metodologia americana. A gente adota isso na Canteiro, o OPR, que é o requisito de projeto do proprietário. Tudo isso que a gente está falando vem do requisito de projeto do proprietário, o owner, né, que tem na metodologia americana. Ele é a grande figura, o owner é a grande figura. E o que é ser a grande figura? Não é só ser o mais rico, é ser o mais capaz. É ter tudo isso estruturado, porque um empresário, né, ele não é só a pessoa mais rica. Dinheiro tem por aí, gente. Competência, técnica, aprendizado, inteligência, não tem por aí. Daí se contrata. Quem tem dinheiro e não tem a competência, contrata as competências, tá? E é assim que se chega em resultados excelentes. Infelizmente, por isso que eu digo, passa rápido. Quando começa a esquentar a conversa, a gente tem, mas também é um tempo razoável para as pessoas assistirem. A gente sabe que não dá para assistir hoje uma conversa de 3 horas, mas a gente poderia levar aqui facilmente 4, 5, 6 horas, tá? Ou semanas. Ou semanas. E é por isso que a gente tem capítulos. A Carol tá aqui, a segunda vai vir a terceira, quarta, quinta, sexta. A Marielle tá convidada para vir quantas vezes quiser. E eu acho que esse é um dos objetivos nossos de propósito para quem está nos assistindo e para o mercado de uma maneira geral. Eu estou brincando, mas eu estou falando a verdade. Foram aulas, foram questões altamente técnicas, tá? Que se a gente linkar o que foi conversado aqui hoje, é bastante raro de se ver, tá? Então, pessoal, obrigado. Façam aí as suas considerações finais. Deixa os teus contatos, Marielle, a tua rede social. Cumprimenta aí a nossa audiência e obrigado aí por ter aceito o nosso convite para conversar, tá? Eu que agradeço, adorei. Concordo com você, foi uma conversa muito boa, de alto nível aí. Realmente, eu acho que o mercado precisa disso, de ter esse conhecimento, acesso a essas informações. Então, fico muito grata e gostei. Com certeza, virei mais vezes. E os teus contatos? E os meus contatos vou deixar aqui. Então, o meu Instagram, @eng.marielle. Então, lá eu ensino outros engenheiros a atuarem nessa área, né? Passarem aí todo esse conhecimento. E o nosso contato aí da empresa, baseline.eng de custos. Então, deixa aí para vocês entrarem em contato também. A gente vai deixar escrito aí também para quem estiver assistindo aí via YouTube na descrição. Carol. Eu quero dizer que eu sou fã de vocês todos. Muito obrigada por me chamar para esse papo de altíssimo nível. E, apesar do altíssimo nível do papo, isso daqui, é pé no canteiro. Isso daqui que a gente está falando é alto nível, mas é o dia a dia de obra, se reflete ali. Então,
é um alto nível porque precisa de profissionais capacitados como nós e como as formações que a gente faz, mas a tradução de tudo que a gente falou tá ali no dia a dia, é importante para todas as obras. Obrigada, meu Instagram é Carol Bucciano e me Com chama... 2 Cs. Com 2 Cs, é Bucciano com 2 Cs. E me chama quantas vezes você quiser, que eu adorei. Obrigada. Maravilha, muito obrigado, Carol. Marlon. Agradecer as convidadas aí, né, Mariela e Carol, um prazer. Eu acho que sempre tem papos muito ricos. Infelizmente a gente não consegue aprofundar, mas eu acho que já trouxe vários insights do caminho correto das coisas, né? Eu acho que é isso que mais importa, a gente trazer um nível de consciência mais elevado para o nosso mercado, para a gente poder ter espaço e conseguir ser contratado para ajudá-los. Maravilha. Então é isso. Obrigado, Construindo Valor. Espero que a gente tenha contribuído aí com vocês e até a próxima. Valeu. Valeu.